As coisas nem sempre são o que parecem. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! A Deusa Serpente foi a 161ª tira diária do Fantasma, publicada em 1987, com o roteiro de Lee Falk e a arte de Cy Berry. A história começa com o fantasma recebendo uma carta de Diana, que está fora junto com Kitty e Heloise. A carta chega pelo macaco correio e nós vemos que no seu caminho, quando ele passa perto do grande pântano, há uma garra um pouco diferente, como se algo o observasse. É dito por Guran que esse grande pântano é um lugar de morte e logo depois nós temos um grupo de guerreiros Bandar tentando resgatar o jovem Tom, o Tonton, amigo de Rex, que é filho, inclusive, Tonton é filho de Guran. Ele caiu no grande pântano e está afundando rapidamente. Como ele não estava conseguindo segurar nas cordas e nos cipós que jogavam para ele, o fantasma então resolve empreender uma operação de resgate bastante ousada, subindo em uma árvore e se pendurando de cabeça para baixo. Guran agradece imensamente ao fantasma por ter salvo seu filho e diz que aquele lugar é realmente um lugar mortal, até mesmo para o espírito que anda. Então Guran conta ao fantasma que uma vez viu um antílope fugindo de um predador e pulando no grande pântano. E, para sua surpresa, ele viu uma coisa que agarrava esse antílope. Diante das dúvidas do fantasma a respeito do que poderia ser aquilo, Guran diz para que ele converse com o velho Moss. E aí é até uma situação engraçada, porque o Moss dá uma resposta muito curta para o fantasma. Ele só diz que Guran é um homem sábio por dizer que ali era um lugar de morte. E o fantasma até acha estranho, porque ele diz, geralmente uma pergunta para o velho Moss significa 3 horas de resposta. O fantasma então vai até a beirada do grande pântano, tentando entender por que as pessoas tinham tanto receio dali. Ele sabia, por exemplo, que o lugar era cheio de crocodilos e de cobras venenosas, mas ele também conhece um caminho secreto para atravessar em segurança esse pântano. E aí nós temos um flashback em que o 21º fantasma se lembra de quando seu pai, o 20º fantasma, lhe ensinou aquele caminho secreto que só é conhecido pela dinastia dos fantasmas. De acordo com a história, o 8º fantasma fez esse caminho pelo grande pântano, colocando pedras para que fosse possível caminhar pelas suas águas sem o risco de afundação. É um caminho que fica um pé abaixo do nível da água. E ele também colocou algumas anteparas para impedir que animais como crocodilos e víboras atravessassem para aquele caminho de pedra. Particularmente, eu acho que isso não faz o menor sentido, né? Porque como é que os animais não iam conseguir passar para o caminho, sendo que a água passa por cima lá das anteparas? Não faz sentido, mas fica por conta da licença narrativa. Essa sequência é muito bacana para a gente ver, né, como é que se dá o treinamento dos fantasmas, que é um treinamento bastante rígido, bastante intenso. Afinal de contas, você tem lá o 20º fantasma levando seu filho para caminhar em um pântano perigoso e também forçando, né, a aprender a memorizar aquele caminho a ponto de ser capaz de cruzá-lo de olhos fechados. Algumas noites depois, o 21º fantasma ouve um som curioso, parecendo uma flauta, bem suave por ali. Então ele resolve perguntar novamente ao velho Moss, que lhe conta da vez em que ele mesmo se aventurou pelo grande pântano ao ouvir um som suave. Segundo nós, isso aconteceu 2 anos antes, num período em que o fantasma estava fora da floresta, estava em algum tipo de ação. Então Moss, ao passar por ali, ouviu esse som suave, um som que convidava à felicidade.
Meio que hipnotizado pelo som da flauta, Moss foi seguindo pelo pântano, se aventurou pelo pântano e chamou a atenção dele o fato de que os crocodilos e as víboras passavam ao seu lado indo na mesma direção sem o incomodar. Quando ele chega num determinado ponto onde havia uma grande claridade e ele se sentiu meio que cercado por uma certa luminescência, ele viu impressionado que os crocodilos e as víboras estavam comendo, estavam sendo alimentados. Naquele momento, Moss foi mordido pela picada fatal de uma víbora. Ainda assim, Moss ficou maravilhado com o que ele viu. Ele viu seres estranhos que tinham grama no lugar da pele, que estavam alimentando os animais selvagens. Também viu um grande demônio de fogo à sua frente. Ele sabia que eram seus últimos momentos, porque o veneno da víbora estava no seu corpo. Foi quando ele ouviu um grito e aquelas criaturas o agarraram e despejaram um líquido estranho pela sua garganta, forçando-o a beber. Quando Moss voltou a si, ele estava na sua caverna, 2 milhas à distância do grande pântano. O fantasma até pensa, talvez você tenha tido algum tipo de delírio. Eu também pensei, talvez fosse tudo da minha cabeça, mas eu tenho a marca da mordida da serpente. E então o fantasma pergunta, Moss, antes de desmaiar, o que foi que você ouviu as criaturas gritarem? Ele disse que uma delas disse, é o velho Moss. E então tudo ficou escuro. O fantasma fica tão impressionado com a história de Moss que ele chega a ter pesadelos com o grande pântano, as criaturas, o demônio de fogo e tudo mais. Nesse momento, ele é acordado por Guran, que vem lhe chamar em nome do Conselho dos Chefes. Os chefes das várias tribos se reúnem e solicitaram a presença do fantasma para que ele os auxiliasse a evitar uma guerra. Acontece que as tribos Vambeze e Longo estão se desentendendo. Isso porque o gado dos Vambeze desapareceu dos seus campos e apareceu nos campos dos Longo. E as cabras dos Longo desapareceram dos seus campos e apareceram nos campos dos Vambeze. Isso está levando-os a querer começar uma guerra entre si. Acontece que os Vambeze não gostam das cabras e os Longo não comem gado. Então, o que será que estava acontecendo ali? O chefe da tribo Ogan apela ao fantasma para que ele intervenha, porque ele diz que são 2 grandes tribos. Se elas entrarem em conflito, todas as outras tribos menores vão sofrer e correm o risco de ser destruídas. A gente vê a importância do fantasma como esse mediador dos conflitos entre as várias tribos que existem nas florestas de Bangala. Ao deixar esclarecido que nem os Vambeze nem os Longo teriam motivo para roubar os animais uns dos outros, fica a dúvida no ar. Talvez exista uma terceira parte interessada em provocar a intriga entre eles. Entretanto, há um outro motivo para o conflito. Acontece que jovens das 2 tribos têm desaparecido misteriosamente e quando reaparecem, eles aparecem muito preguiçosos, muito desobedientes. Quando eles são castigados, eles riem do castigo e de uma forma muito curiosa, quando são inquiridos, quando são castigados pelas suas respectivas tribos, eles falam que vão para outra tribo. Então eles começam a achar que está acontecendo alguma coisa com os jovens que estão sendo cooptados pela tribo vizinha, no caso entre Vambeze e Longo. Mas o que deixa todos impressionados é a informação de que tanto os jovens Longo quanto os Vambeze, em um dado momento, disseram que as tribos seriam castigados pela deusa serpente. Essa informação deixa todo o conselho em silêncio. E o 21º fica se perguntando o que é isso? Um velho chefe diz que na época do seu tataravô aconteceu uma situação em que o fantasma deveria se lembrar. Afinal de contas, ele estava lá. O fantasma faz os cálculos e diz, isso foi na época do 17º fantasma, meu ancestral. Ele fala sobre como havia essa deusa serpente que vivia entre
os Donai, que era um lugar do mal, um lugar perverso. Os Donai praticavam, segundo a história que esse velho chefe conta, praticavam a magia negra e também sacrifícios humanos. E que o culto da deusa serpente espalhou a praga pela floresta. Então os Donai repentinamente desapareceram da face da terra. Tentando encontrar a relevância dessa informação, o fantasma pergunta aos chefes se não seria possível que talvez os jovens das duas tribos tivessem ido para a cidade, como muitos deles fazem. Só que eles dizem que não, que os seus rastreadores foram procurá-los e os rastros dos jovens desaparecidos terminam no Grande Pântano. Isso só serve para aumentar o mistério, porque nenhum nativo em sã consciência entraria no Grande Pântano, uma vez que lá é sinônimo de morte. Neste momento, a reunião é interrompida pela chegada de Lone, o filho do rei dos Longo, com a notícia de que os Vambezi atacaram a sua tribo. Ele vai dizer que enquanto o conselho dos chefes estava reunido e os guerreiros longos estavam fora caçando, um grupo de Vambezi ataca a aldeia, destrói casas, quebra coisas e vai espalhando o terror. Quando o fantasma pergunta como é que você sabe que foram os Vambezi, porque eles disseram, eles falaram isso, e eles estavam inclusive acompanhados de duas criaturas esquisitas com grama no lugar da pele. E aí o fantasma começa a pensar, tem alguma relação entre o Grande Pântano, o que Mos viu, e o desaparecimento desses jovens. Os dois reis estão dispostos a ir à guerra, porque os Longos estão dizendo que os Vambezi foram covardes, os Vambezi estão dizendo que os Longos estão mentindo. O fantasma então pede um tempo para ele tentar chegar ao fundo daquilo para evitar uma guerra desnecessária. Ele faz as suas investigações na aldeia Longo e descobre que os rastros dos atacantes terminam no Grande Pântano. Então ele vai com Lone até a Floresta Negra e Lone não quer ir, porque afinal de contas é lá que vivem os pigmeus das flechas envenenadas, mas o fantasma o convence, deixa Lone do lado de fora aos cuidados dos Bandar e entra na Caverna da Caveira para consultar as crônicas. E o que ele encontra é uma baita surpresa. Segundo os registros do 17º fantasma, os Donai eram uma tribo pacífica. Eles tinham a aparência de polinésios, eram um povo muito inteligente que viviam em paz. Era uma tribo pequena, mas viviam em paz. Por eles serem muito diferentes do fenótipo reinante entre as tribos, começaram a haver intrigas das outras tribos a respeito dos Donai, aqueles boatos, aquelas notícias falsas, e então os Vambezi resolveram atacar os Donai para acabar com aquilo que eles consideravam bruxaria. O 17º, inclusive, registra que de fato eles adoravam a uma deusa serpente para a qual faziam sacrifícios de galinhas, desde sempre. Apesar dos esforços do 17º, os Vambezi atacam a pequena tribo dos Donai, então todos acreditam que os Donai morreram nesse pântano. Então o fantasma percebe que para chegar ao fundo desse mistério, ele mesmo terá de se aventurar no Grande Pântano. Ele deixa Lone aos cuidados dos Bandar. E tem uma cena aí que é bem interessante, porque o Lone não aceita nem a comida que os Bandar oferecem, porque tem medo de ser envenenado. É curioso que o fantasma ainda pega, né, a tigela e prova na frente dele e diz, tá vendo? A comida tá boa, coisa e tal. E é aquilo, como todas as tribos sempre tiveram medo dos Bandar, cada um desses membros das tribos fica com esses receios. É muito interessante porque isso tem muito a ver com a própria história dos Donai, né? Afinal de contas, os Donai eram um povo pacífico, mas as outras tribos acreditavam que eles eram estranhos, porque afinal de contas, eles eram diferentes. O fantasma então começa a caminhar pelo Grande Pântano, usando o caminho secreto que o seu pai lhe ensinara, e ouve o som de uma flauta sendo tocada ao longe, e então resolve seguir.
Ele também nota que os animais estão indo naquela direção. Para chegar ao local de onde o som estava vindo, o fantasma resolve subir em uma árvore para poder ver melhor. E o que ele vê são exatamente aquelas criaturas com grama no lugar de pele, alimentando os crocodilos e as serpentes. E é uma visão realmente impressionante. Ele inclusive vê o tal demônio de fogo do qual Mós falava e uma voz que diz que a deusa serpente está chegando. É quando ela se mostra e ela é realmente uma figura impressionante que percebe que estava sendo observada pelo fantasma e manda que os homens grama o peguem. Aqueles homens grama vão até a árvore na qual o fantasma estava se escondendo e acabam sacudindo-a a ponto dele cair. Quando ele cai no meio dos animais selvagens e começa a se defender com chutes e balas. A deusa serpente então manda que os homens o agarrem. O fantasma se vê no meio daquele monte de gente. Quando ele está sendo subjugado, ele se levanta e joga homem grama para tudo que é lado. Quando eles estão tentando fugir, o fantasma agarra um e descobre que era um homem comum usando uma roupa de grama. O fantasma vai então até a ilhota e descobre que o tal demônio de fogo era madeira, era feito de madeira. Então nós vemos a deusa serpente à sua frente que diz que há muito tempo que eles o esperam. Ela até diz que eles tiveram que pará-lo porque, afinal de contas, ele estava matando seus amigos, os crocodilos e as víboras. Então eles revelam que são os Donai, que foram expulsos para o grande pântano pelos malvados Vambése. E então a deusa serpente se apresenta como Dorana, a rainha dos Donai, que está ali personificando a deusa serpente. Ela não engana os outros Donai. É tudo parte de um ritual. É como se ela incorporasse essa divindade. Então ela começa a dizer que o fantasma talvez se lembre de que tentou protegê-los contra a maldade dos Vambése, que espalharam mentiras a respeito dos Donai de que eles praticavam magia negra. Na verdade, os Donai praticavam artes medicinais. Eles conheciam plantas que inclusive podiam salvar a vida daqueles que fossem mordidos pelas serpentes do grande pântano. E aí a gente vê como é que houve lá o salvamento do velho Mós. A rainha Dorana diz que muitos dos ancestrais dos Donai foram mortos quando eles entraram no grande pântano, mas que aqueles que sobreviveram aprenderam a sobreviver ali. Criaram essa vestimenta para se proteger, para se cobrir, aprenderam inclusive a treinar os animais do local. O som da flauta que as pessoas ouvem é o chamado para a alimentação. O fantasma pergunta a Doranda a respeito dos jovens Longo e Vambése que haviam desaparecido. Ela diz que eles estão todos ali. E aí a gente descobre que, além de conhecer medicamentos, os Donai também conheciam determinadas poções feitas com plantas que deixavam as pessoas felizes, ou seja, drogas. O fantasma inclusive ouve ao longe os jovens Longo e Vambése rindo, felizes. Foi com essas drogas que a rainha Doranda fez com que os jovens Vambése atracassem a aldeia dos Longo. Ela então revela que o seu plano é provocar uma guerra entre Longos e Vambése, a fim de que uma tribo destrua a outra, e a tribo que sobreviver será então cobrado dela a devolução do território Donai, usando os jovens como reféns. Como se fosse uma espécie de resgate pelos jovens, seria a devolução das antigas terras dos Donai. A rainha Doranda inclusive conta que ela conheceu a história do seu povo quando ela estudou fora da sua região e que fez um juramento de que iria recuperar aquilo que era por direito do seu povo. O fantasma então diz: Rainha Doranda, um grande mal foi feito ao seu povo no passado e agora você está escravizando os jovens de outros povos e querendo provocar uma guerra. 2 erros juntos não fazem algo ficar certo.
ele diz que não vai permitir. E o que ele faz? Ele simplesmente captura a rainha Goranda e dá ordem o seguinte: olha, abram um caminho entre as criaturas para que eu possa passar, porque eu vou resolver isso. Os Donai vão abrindo caminho, espantando as víboras e os crocodilos para que o fantasma possa passar até chegar ao caminho secreto que ele conhece. Então ele leva Doranda para a Floresta Negra, onde ele a apresenta ao príncipe Lone. E fica logo muito evidente que tanto Lone quanto Doranda têm lá um encantamento entre si. O fantasma então convoca novamente o conselho dos chefes, conta-lhes a história e, diante da promessa dos Vambéze de devolver as terras dos Donai, a rainha Doranda dá ordem e liberta os jovens. E a história termina desse jeito, com a promessa do futuro casamento entre Lone e Doranda. Essa história é bastante simples, mas ela tem um conteúdo muito rico. Notem que a história fala sobre preconceito em primeiro lugar. Os Donai, como esse povo que, por ser de uma etnia levemente diferente das etnias predominantes na região, eram alvo de desconfiança por parte das demais tribos. Não foi a única vez que Lifalk trabalhou esse tema, de que as diferenças étnicas entre tribos muitas vezes provocavam a desconfiança, o preconceito e, consequentemente, o conflito. Outro tema que está subjacente a essa história dos Donai é a questão dos rumores, dos boatos. Notem que a história é escrita em 1987, mas o que provoca todo o conflito da história? É que a partir da desconfiança a respeito dos Donai, desconfiança essa que nasce da ignorância, do desconhecimento de sua cultura, você começa uma série de rumores, uma série de boatos que vão dizer que os Donai são feiticeiros. A gente poderia usar, em termos atuais, fake news. A partir dessa ideia falsa de que eles eram feiticeiros e praticavam magia negra e sacrifícios humanos, você tem todo o desenvolvimento do que vai ocorrer nessa história e dessa dívida histórica que rola durante séculos. Eu acho que essa história é particularmente significativa nos dias de hoje, em 2025, quando muitas vezes, em nome de uma pretensa liberdade de expressão, as pessoas querem espaço para difundir discursos de ódio e notícias falsas. É um acerto imenso do Lifalk, que tem a materialização fantástica na arte do Cyber. Você fica aí com uma galeria de capas das edições dessa história ao longo dos anos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, algumas delas inclusive com conteúdo exclusivo, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?